A radiciação, ela é a operação inversa da potenciação. Daqui a pouco eu vou explicar essa parte aqui com mais calma, tá? Por que a radiciação é a operação inversa da potenciação? Primeiro vamos ver aqui os elementos da radiciação. Primeira coisa, esse símbolo aqui, eu vou até destacar ele aqui, ó. Esse símbolo é o símbolo da raiz. É o símbolo que representa que nós estamos calculando a raiz de um número. E o número que fica dentro desse símbolo, no caso aqui, o que está dentro é o A, o número que fica aqui dentro é chamado de radicando. Tá ok? O número que fica na posição onde esse N está, bem nesse lugarzinho aqui, ó, é chamado de índice. E o radical vai ser o quê? Vai ser tudo isso, ó. Esse raiz de A. Vou colocar aqui separado. Raiz de A e contando também com o índice. Tudo isso daqui, ó, raiz de A é chamado de radical. Esse índice, ele vai me dizer se é uma raiz quadrada, se é uma raiz cúbica, se é uma raiz quarta, e assim vai. Então, tudo isso é chamado de radical, como eu coloquei aqui, e o resultado, no caso aqui representado por B, é chamado de raiz. Então, nesse exemplo aqui eu coloquei, ó, a raiz de A é igual a B. Exemplo. Vamos identificar aqui, nesse exemplo, quais são os elementos da radiciação aqui. Primeiro, o radicando é o número que fica dentro do símbolo da raiz. No caso aqui, o que está dentro do símbolo da raiz é o 16. Então, radicando é 16. O índice é o número que fica bem nesse local aqui, ó, nessa posição aqui. Como nesse lugar não tem nada, não tem nenhum número, vocês podem ver aqui que não tem nenhum número, então isso quer dizer que o índice é 2. O 2 é o único índice que pode aparecer ou não. Então, nesse caso aqui, o índice é 2. A raiz vai ser o quê? Vai ser a resposta desse radical. Ó, a raiz quadrada de 16, né? Já que o índice é 2, então é raiz quadrada. A raiz quadrada de 16 é igual a 4. Então está aqui a raiz, ó. A raiz é a resposta, é 4. Raiz é 4. E o radical é o raiz quadrada de 16. Agora, por que a radiciação é a operação inversa da potenciação? Vamos ver nesse exemplo aqui, ó. Primeira coisa, eu olho para o índice. O índice aqui, ó, como não aparece nada, é 2. Então, nesse caso aqui, nós temos a raiz quadrada de 16. Quanto é a raiz quadrada de 16? É um número que elevado ao quadrado dá 16. E esse número é justamente o 4. Porque se eu fizer, ó, 4 ao quadrado é igual a 4 vezes 4, que é igual a 16. Então, na radiciação, eu sempre vou procurar um número que elevado a esse índice dá justamente esse número que está dentro, o radicando. Então, aqui nós conseguimos perceber por que a radiciação é a operação inversa da potenciação. É porque na potenciação, por exemplo, ela vai me perguntar quanto é o 4 ao quadrado. E aí eu vou descobrir que é 16. Já a radiciação, ela vai me perguntar qual é o número que ao quadrado dá 16. E eu vou responder que é 4. Então, por isso que elas são operações inversas. Vamos para esse exemplo aqui. Nesse exemplo, já que não aparece nada aqui, então isso quer dizer que o índice é 2. Então, aqui nós temos uma raiz quadrada. Raiz quadrada de 25 vai ser quanto?
Então eu tenho que pensar num número que elevado ao quadrado dá 25. E esse número é justamente o número 5. Se eu fizer 5 ao quadrado, vai ser igual a 5 vezes 5, que dá 25. Vamos para esse exemplo aqui. Primeira coisa, eu olho para o índice. O índice, como vocês conseguem ver, é 3. Então aqui nós temos raiz cúbica de 8. Como eu disse, para saber se é raiz quadrada, se é raiz cúbica, se é raiz quarta, é só olhar para o índice. Como o índice aqui é 3, então aqui nós temos uma raiz cúbica. Então, quanto é a raiz cúbica de 8? O que nós temos que procurar é um número que elevado ao índice, no caso aqui elevado ao cubo, dá igual ao radicando. Então, qual é o número que elevado ao cubo dá 8? Então, nós temos que procurar esse número. No caso, vai ser o número 2. Porque se eu fizer 2 ao cubo, vai ser o quê? É 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Então, justamente é o 2. 2 ao cubo dá igual a 8. Então, por isso que a raiz cúbica de 8 é 2. Outro exemplo. O índice aqui é 3, então é a raiz cúbica. Quanto é a raiz cúbica de 27? É um número que elevado a 3 dá 27. E esse número é justamente o número 3. Porque se eu fizer 3 elevado a 3, vai dar 27. Veja só, 3 elevado a 3 é igual a 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 3 vezes 3, 9, e 9 vezes 3, 27. Então, a raiz cúbica de 27 é 3. Aí você pode pensar, professor, então quer dizer que para me achar a raiz de um número, eu sempre tenho que pensar em outro número que elevado ao índice dá igual a esse número aqui que está dentro? Pode ser, você pode fazer dessa forma. Mas tem outra forma de encontrar a raiz de um número, que é utilizando a decomposição em fatores primos, que eu vou mostrar já já. Não existe raiz quando o radicando é negativo e o índice é par. Como nesse exemplo aqui, nós temos o radicando sendo menos 16, é negativo, e o índice, como não aparece nada, então quer dizer que o índice é 2. Então ele é par. É por isso que não existe a raiz quadrada de menos 16, porque o radicando é negativo e o índice é par. E o símbolo para representar que não existe é esse daqui, ó. O E ao contrário, cortado. Outro exemplo. Raiz quarta de menos 81, ela não existe, porque o radicando é negativo, ele é menos 81, e o índice é 4, né? Então é par. Então por isso não existe a raiz quarta de menos 81. Então vou colocar aqui o símbolo de não existe. Quando o índice é igual ao expoente, pode ser feito o cancelamento. Exemplo, aqui nós temos raiz quinta de 2 elevado à quinta potência. Nesse exemplo, o índice é 5 e o expoente dessa potência também é 5. Então eu posso fazer o cancelamento. Cancelo aqui e cancelo aqui. E o resultado desse radical vai ser somente o número 2. Aqui da mesma forma. O índice é 3 e o expoente também é 3. Então eu posso cancelar. E o resultado aqui vai ser 4. Então quando o índice e o expoente forem iguais, nós podemos fazer o cancelamento. Agora vamos ver um método de encontrar a raiz de um número
sem ser pela tentativa. Então, ó, para descobrirmos a raiz de um número, podemos usar a decomposição em fatores primos. É isso que nós vamos fazer para encontrar a raiz de um número. Utilizar a decomposição em fatores primos. Lembrando que os números primos são aqueles que possuem apenas dois divisores. Quais são esses divisores? O 1 e o próprio número. Ou seja, um número só vai ser primo quando ele só for divisível por 1 e por ele próprio. Esses são os números primos, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11. E vale ressaltar que os números primos eles são infinitos, tá? Eles não acabam aqui no 11. Depois do 11 vem o 13, e depois do 13 vem o 17. E se você for verificar, cada um desses números aqui só tem esses dois divisores que eu falei. Por exemplo, o 7. O 7 só dá para dividir por 1 e por 7. Se você for dividir por qualquer outro número, vai dar número quebrado. O 11 também só dá para dividir por 1 e por 11. Exemplo. Vamos encontrar essa raiz utilizando a decomposição em fatores primos. Aqui nós temos raiz quadrada de 144. Então, a primeira coisa, nós vamos pegar o radicando, que é 144, e vamos decompor ele em fatores primos. Então, 144, vamos decompor ele em fatores primos. A gente sempre começa verificando se dá para dividir esse número pelo primeiro número primo, que no caso é o 2, certo? 144, dá para dividir por 2? Dá sim. Então, coloco o 2 bem aqui, e agora eu realizo a divisão. 144 dividido por 2 vai dar 72. Aí eu continuo daqui. 72 também dá para dividir por 2? Também dá. Então, vou colocar o 2 aqui. E agora eu divido. 72 dividido por 2 vai dar 36. 36 também dá para dividir por 2? Também dá. Então, eu coloco 2. E agora eu divido. 36 dividido por 2, 18. 18 dá para dividir por 2? Também dá. Então, coloco 2 aqui. E agora eu divido. 18 dividido por 2 vai dar 9. 9 também dá para dividir por 2? Agora não dá. O que é que eu faço? Eu vou para o próximo número primo, que é o 3. 9 dá para dividir por 3? Agora dá. Então, coloco 3. E 9 dividido por 3 vai dar 3. E 3 também dá para dividir por 3. Então, vou colocar o 3 aqui. E 3 dividido por 3 vai dar 1. Quando nós chegarmos em 1 aqui, então isso quer dizer que nós já concluímos a decomposição em fatores primos. Agora nós vamos fazer agrupamentos nesse lado, certo? E esses agrupamentos eles dependem do índice do radical. Como aqui no índice não aparece nada, nós sabemos que o índice é 2. Então nós vamos fazer agrupamentos aqui formando duplas, porque o índice é 2. Se o índice aqui fosse 3, nós íamos agrupar aqui formando trios. Se o índice fosse 4, nós íamos agrupar aqui formando quartetos, certo? E assim vai. Como o índice é 2, então nós vamos agrupar aqui formando duplas. Primeira dupla, como vocês podem ver aqui, ó, eu formei uma dupla de números. Segunda dupla e a terceira dupla, certo? Eu agrupei aqui formando duplas de números. E agora nessa primeira dupla, nós temos 2
vezes 2, que é o mesmo que 2 ao quadrado. Nessa segunda dupla, a mesma coisa, 2 vezes 2, que é o mesmo que 2 ao quadrado. E nessa terceira dupla, 3 vezes 3, que é o mesmo que 3 ao quadrado. Depois que nós escrevemos as potências aqui, nós vamos pegar essas três potências e vamos colocar elas dentro desse radical, no lugar do 144. Dessa forma, certo? Eu coloquei as três potências, essas três, dentro do radical, no lugar do 144. E aqui nós temos que o índice e os expoentes são iguais. E eu mostrei para vocês que quando o índice e o expoente é igual, nós podemos fazer o cancelamento. Então, o índice aqui é 2 e o expoente aqui também é 2. Eu posso cancelar, vai sair só esse 2. Cancelo o índice com esse expoente, vai sair somente esse 2. E cancelo o índice com esse expoente e vai sair somente o 3. Agora eu resolvo só essa conta. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Então encontramos aqui a raiz quadrada de 144. É 12. Porque se eu fizer 12 elevado ao quadrado, vai dar justamente 144. Só para ficar mais claro, nesse lado aqui, nós só vamos utilizar os números primos, tá ok? Que são esses, certo? Então, para realizar as divisões aqui, nós só utilizamos os números primos. Próximo exemplo. Aqui, como o índice é 3, então nós temos raiz cúbica de 729. Então vamos primeiro decompor 729 em fatores primos. Qual é o primeiro número primo? É o 2. O primeiro número primo é o 2. Então 729 dá para dividir por 2? Não dá. Então nós vamos para o próximo número primo, que é o 3. 729 dá para dividir por 3? Dá sim. Então vou colocar o 3 aqui e agora eu divido. 729 dividido por 3 vai dar 243. Aí eu não volto mais para o 2, certo? Eu continuo do 3. 243 dá para dividir por 3? Também dá. Então eu vou colocar o 3. 243 dividido por 3 vai dar 81. 81 dá para dividir por 3? Também dá. Então coloco o 3. 81 dividido por 3 vai dar 27. 27 também dá para dividir por 3? Também dá. Coloco o 3. 27 dividido por 3 vai dar 9. E 9 dá para dividir por 3? Também dá. Então coloco o 3. E 9 dividido por 3 vai dar 3. E 3 também dá para dividir por 3. Então coloco o 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. Como chegamos em 1, então nós concluímos a decomposição em fatores primos. Agora nós vamos fazer os agrupamentos aqui nesse lado. E esses agrupamentos dependem do índice. Como o índice do radical é 3, nós vamos agrupar aqui formando trios. Primeiro trio, certo? Ó. Formei um trio e agora o segundo trio. Certo? Eu formei esses trios. Nesse primeiro trio, nós temos 3 vezes 3 vezes 3, que é o mesmo que 3 ao cubo. E esse segundo trio, a mesma coisa, 3 ao cubo. E agora nós vamos pegar essas duas potências
e colocar elas dentro desse radical, no lugar do 729. Dessa forma. E como o índice e os expoentes são iguais, eu posso fazer o cancelamento. Cancelo o índice com esse expoente, vai sair esse 3 vezes, e cancelo o índice com esse expoente e vai sair esse 3. 3 vezes 3, 9. Então encontramos aqui a raiz cúbica de 729. É 9. Porque se eu fizer 9 elevado ao cubo, vai dar 729. Certo? Então, nessa parte dos agrupamentos, vocês sempre vão ter que olhar para o índice do radical. Se o índice for 2, nós vamos formar aqui duplas. Se o índice for 3, nós vamos formar trios, como foi nesse caso. Se o índice do radical for 4, nós vamos formar quartetos. Tá ok? E assim vai.